tudo bem. Ok, então bem-vindos a mais um encontro do ciclo de encontros formativos. Hoje o nosso tema é a visão formativa aplicada ao processo de licitação. Essa é uma visão multidisciplinar que envolve o aspecto teórico e normativo do direito, com o conhecimento da psicologia formativa, procurando mostrar como essa visão de mundo pode auxiliar na compreensão dos processos do direito, mais especificamente na área de licitações. Quem vai apresentar é o Adriano e a Júlia. O Adriano Carrijo, ele é advogado-geral da União, atua em consultorias jurídicas, foi coordenador da Consultoria de São Paulo e atualmente coordena a Câmara de Modelos de Editais da AGU, que disponibiliza as minutas de editais, contratos e outros documentos usados pela Administração Pública Federal. Ele é membro do Grupo Profissional Avançado do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. E a Júlia Pupo é psicóloga com especialização em psicopatologia e saúde pública pela FSP-USP, é membro do curso profissional avançado do Centro de Psicologia Formativa do Brasil, psicoterapeuta, atende adultos, jovens e adolescentes, tem mais de 15 anos de atuação profissional nas áreas de saúde pública e da assistência social, onde já coordenou e ministrou formações para os agentes públicos. Compõe a equipe de coordenação do projeto Tecendo Formas do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Bom, acho que todos aqui já participaram dos encontros, então a gente vai ter a fala deles e ao final a gente pode ter uma conversa trazendo perguntas, comentários, e vocês podem ir fazendo, por enquanto estamos em, acho que num número ok da gente ir fazendo as perguntas ao final, qualquer coisa eu aviso e a gente muda o esquema se for necessário, tá bom? Então, bem-vindos, muito obrigada, Adriana e Júlia. Obrigado, vou pedir licença para começar, Júlia, porque vou contar como surgiu essa iniciativa do curso. Mas antes quero agradecer a todas pelo convite, dizer que é uma honra muito grande mesmo poder participar do encontro formativo, poder apresentar aqui. Sou muito grato à psicologia formativa, como um todo, que ela tem contribuído e contribui na minha vida. Queria registrar também aqui um agradecimento especial para o Gabriel Saranda, que não está aqui, em ordem cronológica, foi quem primeiro me apresentou Stanley Kellerman e os ensinamentos da psicologia formativa, alguns grupos de estudos, e que depois, aí, em contato com a Leila, por meio de quem eu conheci a Leila, a quem eu também quero agradecer imensamente por todos os ensinamentos e por todo o esforço de vida, na verdade, de manter a chama acesa da psicologia formativa, de trazer para o Brasil e conduzir de uma forma, ao mesmo tempo, rigorosa e generosa, e que mantenha um conhecimento bastante técnico, e isso eu espero ter conseguido refletir aqui no curso que a gente vai, nessa abordagem que a gente vai oferecer. E como que surgiu esse curso? Ele nasce a partir da minha vivência, da minha experiência nos estudos da psicologia formativa. Então, quando eu comecei a me aprofundar nesses estudos e a vivenciar essa visão do mundo, incorporar essa visão do mundo, eu comecei a levar também para outros âmbitos da minha vida, para as minhas relações e, inclusive, para o meu trabalho. E comecei a arriscar e a experimentar também, aplicar esse conhecimento nos processos. A Paula apresentou, trabalho na Advocacia Geral da União, sou advogado da União, e aí recebendo os processos, uma das vertentes dos conhecimentos da psicologia formativa foi um processo específico que eu retrato na minha monografia, está aí em fase de ajustes finais. Agradeço também a Sônia aí pelas orientações. Outra vertente também está na mesma monografia, que fala da postura em relação ao trabalho como um todo e como isso refletiu nas orientações jurídicas e nas minhas manifestações. A terceira vertente, que é essa que está retratada na apresentação de hoje, que foi, digamos assim, convertida no curso que a gente organizou e que, na verdade, eu pedi ajuda para a Júlia, contatei a Júlia para ela me ajudar nessa tarefa, porque para
digamos assim, tornar mais técnico, não só a parte jurídica, como também a parte de psicologia formativa, e assim poder compartilhar um ensinamento mais robusto. Então, Júlia, por favor, diga como foi para você. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer ao convite da gente poder apresentar esse trabalho, que eu considero muito inovador, assim, que é poder pensar a psicologia formativa, né, no processo licitatório, num âmbito mais institucional. Então, agradeço muito ao Adriano essa possibilidade. Agradeço a Fabiana Deus, que foi quem me introduziu o Kellerman, e que trouxe os primeiros estudos. A Leila, né, com quem eu já estudo há quase 8 anos, e é muito bom fazer parte desse grupo. A Paulinha pela apresentação, enfim, a todos vocês por estarem aqui nos escutando pela primeira vez, assim, de uma forma pública. Então, eu acho que o Adriano me chamou para a gente pensar esse curso, foi algo bem desafiador, assim, a gente demorou mais ou menos uns 2 anos, né, desde o começo até concretizar o curso. A gente fez um curso piloto ano passado, né, e aí agora a gente está nessa etapa de lançar o curso e estamos começando, né, esse momento, trazendo aqui para vocês essa apresentação. É isso, podemos começar a apresentação. Valeu. De fato, que bom que está podendo ser aqui, né, o começo. Nada mais justo. Então, o nome, né, do curso que a gente fez é a Nova Lei de Licitações, uma abordagem formativa, e que retrata, na verdade, a psicologia formativa aplicada no direito, mais especificamente no processo licitatório. Júlia, é melhor você falar um pouco. Não, o processo licitatório, na verdade, acho que é bom a gente falar, porque estamos num meio não jurídico, né, nesse momento. E o processo em geral, ele é uma sucessão de atos, né, que conduzem a algum objetivo, né, a algum resultado. E no caso do processo licitatório, são atos que estão previstos em normas, né, em lei, até na Constituição, em leis e em normas infralegais, e o objetivo é viabilizar uma contratação pública, né? Então, claro, isso é do nosso princípio republicano, né? Não é mais o rei que faz o que ele quer, né? Então tem uma forma a seguir, tem uma método a seguir para justamente viabilizar que qualquer interessado concorra e participe de contrato com o poder público. Então, o processo licitatório procura viabilizar isso, a oportunidade de contratação. E aí, o que a gente foi entendendo, né? Qual que foi o convite que o Adriano me fez? Ele começou a observar que o processo licitatório, ele passa pelas mesmas etapas do processo formativo, né? E o que é o processo formativo? É um processo baseado no desenvolvimento. Ele acontece em etapas e ao longo do tempo, né? E essa visão é uma visão baseada nos processos biológicos. E o processo formativo, ele pode ser observado no desenvolvimento, né, de qualquer ser vivo ou de qualquer acontecimento vivo. Então, desde o desenvolvimento de uma célula, do desenvolvimento dos seres humanos, mas também nas nossas vidas pessoais e nos acontecimentos sociais. A gente pode ver os acontecimentos sociais acompanhando o processo formativo, né? E é um processo que passa por etapas, né? E que tem um início, né? Em uma situação ou experiência de maior profusão e agitação e de menos definição. E passando por etapas, ele chega num momento de maior definição, estrutura e estabilidade, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas aí a relação que a gente foi vendo é essa, que o processo licitatório é um processo social e por isso ele pode ser entendido a partir do olhar formativo. De fato, para mim foi uma surpresa, depois de anos trabalhando com o processo licitatório, que é entender e enxergar o processo licitatório como um processo vivo e que passa por etapas que vão de menor definição para uma maior definição.
E o curioso também é que a lei de licitação, agora tem uma nova lei de licitação que foi lançada em 2021, permitindo que o regime antigo ainda permanecesse até esse ano, foi prorrogado até o final desse ano aqui, mas a gente tem uma lei nova e que distingue melhor essas etapas. Isso começou a ser difundido mais a partir de 2017, numa instrução normativa, e a lei incorporou várias coisas dessas normas a nível federal, incorporou na lei. Então, a primeira etapa do processo, que a lei fala, aí está no artigo 18 da nova lei, fala a investigação da necessidade, fala da descrição da necessidade, porque o que move o processo, no fundo, né? O que a lei determina ali? Que se investigue o que move esse processo. Por quê? Porque, veja, como é que funciona, né? Não tinha uma separação do que é o pedido, do que é a solução, quando chega o processo, vem com um pedido, e qual que é a necessidade que está por trás desse pedido. Então, por exemplo, o da caneta é um melhor exemplo, porque o pedido de caneta que vem do setor de almoxarifado, que recebe lá as notas fiscais, recebe os produtos assim nas notas fiscais, para essa necessidade, pode ser que um aplicativo de assinatura digital seja melhor do que a caneta. E se for um pedido de caneta que vem da escola, do órgão, ou de um outro setor que faz reunião, talvez um aplicativo de anotações e de compartilhamentos atenda melhor aquela necessidade do que a caneta. Então, nessa etapa inicial, o que se propõe é investigar qual a necessidade, o que move esse processo. E essa investigação é uma coisa, a clareza de ter essa investigação é uma coisa relativamente nova. E quais as características dessa etapa, né, Júlia? Por favor. Então, por que a gente relacionou a investigação da necessidade à etapa MOT, né, do processo formativo? Porque no processo licitatório, essa etapa é compreendida como a ausência de delimitação do objeto, né? Como o Adriano explicou no exemplo, chega o pedido de uma caneta, mas não se sabe necessariamente se é a caneta, né? Então, não se sabe necessariamente qual é o objeto que vai ser licitado. É um momento onde deveria existir uma curiosidade do administrador, a gente chama o administrador essa pessoa, né, o sujeito, ou os administradores, que é quem vão estar fazendo o processo licitatório, né? Então, o administrador, ele é convidado a fazer uma investigação sobre o que está motivando o processo licitatório, né? Então, é importante ter uma curiosidade. O que, de fato, né, a gente quer licitar, né? E, normalmente, o que se observa é que a experiência do administrador é de aflição e querer resolver logo, né? Existe uma dificuldade de ficar na indefinição e sustentar essa curiosidade, né? De poder esperar o próximo passo. Né? A gente, né, culturalmente, a gente não foi educado para viver com esse momento de indefinição. E isso gera nas pessoas uma dificuldade de lidar com esse momento do processo licitatório, né? Eu e o Adriano conversando, ele trouxe muito da experiência dele e de como os administradores têm dificuldade né, nesse momento. E aí a gente coloca aqui o desafio, né, nesta etapa da investigação da necessidade, é formar uma experiência com, né, uma relação com a experiência de indefinição, né? E o aprendizado é o administrador poder criar uma relação com essa indefinição e poder conviver com esse momento do não saber, esperando o tempo dos acontecimentos, né? Porque o processo licitatório tem um tempo de acontecer, então precisa ter uma relação com esse tempo de espera. E assim, quando a gente estava montando o curso, eu explicava a fase, a Júlia depois retornava, eu ficava muitas vezes arrepiado com as correlações, porque, de fato, o que é mais comum é o administrador não dar conta dessa etapa e já passar para a seguinte, já ir para a solução já logo, sabe? E não formar essa relação com o não saber, não fazer essa investigação. É muito raro, na verdade, se enxergar essa investigação no processo, justamente pela dificuldade de ficar nessa etapa, de fazer a relação com essa etapa. Só que nessa etapa é uma das mais importantes, porque a inovação ela nasce aí nessa etapa. Existem alguns exemplos na administração federal de inovação que foi justamente fazendo esse passo, de
digamos assim, voltando atrás, né, mas assim, investigando o que move o processo, para entender a necessidade e aí sim encontrar outras soluções muito mais baratas, né? Então, é importante realmente ter esse tempo, né, tomar esse tempo nessa fase, e a gente procura incentivar isso, incentivar e falar que não é um erro não resolver rápido, faz parte ter um tempo aí para tentar investigar. Porque aí, com a investigação, quando se tem uma ideia da necessidade, quando se concebe a necessidade, aí sim que se passa para a próxima fase, que é a fase de levantamento de mercado. E no processo formativo, que a gente está fazendo a correlação com a etapa porosa. No levantamento de mercado, o que se faz é uma colheita de informações. É uma etapa que também está prevista na nova lei de licitações, que está ali no artigo 18, no parágrafo 1º, que fala do estudo técnico preliminar, quer dizer, um documento inaugural, inicial, que faz justamente esses estudos. E aí, qual que é a pedida? O comando legal, na verdade, é colher informações no mercado, ver quais as soluções disponíveis. Esse artigo 31, por exemplo, eu gosto de trazer porque ele fala de um processo específico de manifestação de interesse que a gente debate em cima, mas, no fundo, ele trata dessa etapa, de colher informações para tentar investigar, descobrir quais as soluções seriam melhores para atender aquela necessidade. Então, aqui tem a interação com o mercado, né? É o que se propõe nesse momento, e já começa uma adaptação recíproca, porque, na verdade, quando a administração começa a investigar, a entender as soluções disponíveis, ela já começa a ver o que ela precisa se adaptar para contratar aquela solução. E por que a gente fez essa relação, né, do levantamento com o mercado com a etapa porosa? Porque nesse momento, né, na licitação, algo começa a ganhar forma, começa a haver uma coagunação que vai gerando o início de uma organização de forma que vai dando uma estrutura para esse objeto, né? É possível começar a visualizar esse objeto. E também é importante entender que isso vai ocorrer durante, né, ao longo do tempo, a compreensão mesmo desse objeto, né? No processo licitatório, isso acontece, né, com o início de uma pesquisa sobre o objeto a ser licitado e o que existe no mercado que pode contemplar o que motiva a licitação, né? Então, assim, precisa de uma caneta? É para assinar? Será que um aplicativo é melhor? Existe um aplicativo no mercado para assinatura? Então, a ida para o mercado, né? Pesquisar o que o mercado oferece a partir desse entendimento possível do administrador, né? Para ele tendo clareza desse objeto, né? E aí tem uma coisa que é importante, que é nesse momento começa a acontecer essa interação entre a administração e o mercado, né? A administração pesquisando o que o mercado oferece para suprir a sua necessidade e o mercado começando a entender a necessidade da administração para depois poder participar dessa licitação, né? O que a gente fala que é uma adaptação recíproca. E o desafio nessa etapa é diferenciar e criar um modelo próprio para atender a demanda daquela licitação na realidade daquela administração. E de fato, esse desafio da diferenciação é muito claro também, quando, na minha experiência com os processos, em que eu vejo um erro muito comum, que é pegar a solução de mercado e fazer uma espécie de copia e cola da solução, só que a administração ela não vai conseguir, digamos assim, contratar daquele jeito que o mercado desenha na maioria das vezes, porque, por exemplo, os prazos de pagamento são muito diferentes, tem a fiscalização, enfim, tem toda uma estrutura administrativa que não vai permitir uma acoplagem sem nenhum tipo de adaptação. Então, o desafio é justamente criar um modelo próprio e que, inclusive, o mesmo objeto pode ter diferenciação em relação a órgãos distintos da administração, porque tem características distintas. Então, esse desafio é fazer essa colheita de informações e também organizar e começar a organizar a forma de acordo com as especificidades. Porque aí ao final vai se ter um desenho melhor, uma noção mais clara do que é o objeto licitatório. E aí sim se passa para
fase seguinte de definição do objeto, correlacionada à etapa rígida, em que há um estudo aprofundado do objeto. Aí o objeto vai ser aquela solução ali encontrada, vai ser estudada em detalhes, né? Porque ela precisa ser a administração, ela precisa descrever o que ela quer para a gente compra, a gente aponta e compra, né? A gente vai lá e escolhe. A administração ela tem que descrever, depois que ela sabe o que ela quer, ela tem que descrever o que ela quer para outros interessados poderem participar. Então essa descrição tem que estar completa, tem que ser precisa e depois nessa sequência, nessa fase, tem que começar a descrever em detalhes outras camadas, quer dizer, como vai ser executada aquela solução, como vai ser executado aquele objeto. Se for uma compra, vai ser pronta entrega, qual o prazo de entrega, vai se receber, vai pagar quanto, se for um serviço, vai ser uma vez por semana, uma vez por mês, e aí, depois de definida a execução, a gestão do contrato tem que estar acoplada a isso, porque aí tem a medição, recebimento, pagamento, e ainda, por fim, a administração ainda começa a já colocar claro, quais os critérios e quais as características de quem vai poder fazer esse fornecimento. Então, é uma etapa que realmente vai dando bastante consistência ao processo, e tanto é que a própria lei de licitações, ela já traz, né, nessa etapa, ela traz já muito mais artigos. Né? A gente pode ver no artigo 6º, que fala de um outro documento que chama termo de referência, que já é um documento mais técnico dedicado ao objeto, que fala aí desses conteúdos em várias passagens, e no artigo 18, que fala do planejamento da licitação, tem várias passagens sobre, digamos assim, o conteúdo do objeto. Isso é importante descer nesses detalhes, porque vou dar um exemplo assim que é muito caricato da administração pública, que foi o seguinte: a administração estava tendo uma cidade do interior do Paraná uma infestação de escorpiões. E aí foi feita, né, o estudo, tal, qual que era a necessidade, quais as soluções, e se entendeu que a galinha é um predador natural dos escorpiões. Então, foi preparada uma licitação para adquirir galináceos. E foi feita a licitação, uma empresa ganhou, e aí, quando se viu a proposta, a empresa ganhou, foi ver a proposta, a empresa enviou a proposta, tal, se viu que era frango congelado. Isso é uma história real, que aconteceu mesmo. Então, imagina, né? E o que a gente pode falar em termos formativos? O processo não estava maduro, ele estava cheio de buraco, não tinha descrição completa. Então, de fato, uma descrição incompleta pode gerar desgastes enormes, né? Isso na execução também, depois não se sabe como vai cobrar. Realmente aqui um detalhamento importante. Bom, porque a gente relacionou a definição do objeto, né, com a etapa rígida? Porque nessa etapa do processo licitatório, existe claramente a delimitação do objeto com estrutura e fronteiras definidas, né? A complexidade do objeto ela é formada por várias camadas de atuação, né? Que são além do objeto em si, essas camadas, né? Um pouco o que o Adriano falou, que incluem, por exemplo, adequação de pagamento, forma de entrega, como que vai ser executado, né? Todos esses aspectos geram maior consistência para a licitação e são importantes de serem acompanhados, né? Acho que esse exemplo da galinha é muito ilustrativo, né? Outro aspecto que existe nesse momento é que existe uma alta excitabilidade, pois as partes já estão organizadas para agir, né? Então, já se sabe qual é o objeto, né? Já se sabe quais são as camadas, mas ainda tem algumas etapas a serem percorridas, então precisa modular a excitação para não atropelar essas últimas etapas. E aí o desafio que a gente tem é criar limites e definições claras a partir de uma postura cooperativa, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Que é necessário fazer o processo detalhado, não deixar furos nem buracos. Então, por exemplo, garantir como que será feita a execução, porque depois não tem como cobrar a empresa contratada se isso não está dentro do edital. Né? Então, é necessário descrever o processo em detalhes para que ele seja eficiente e adaptável ao funcionamento da administração e do mercado também. E, para tanto, é necessário uma postura cooperativa entre
a administração e o mercado, e uma postura cooperativa dentro da própria administração, que, para fazer uma licitação, envolve vários setores. Exatamente. Isso é um problema, porque a comunicação entre os setores não flui muito bem assim sempre. E como a gente viu aí, o tanto de detalhe que precisa ter em uma licitação para um determinado objeto, precisa ter muita comunicação. Então, o que é, na verdade, essa postura cooperativa, gerenciamento da licitação? Porque existe uma tendência, uma vertente de querer resolver logo, de querer, já sei qual é o objeto, vou lá, escrevo, tal, e manda o processo para frente. Então, mas isso não necessariamente vai gerar uma licitação que vai funcionar depois. Então, a postura cooperativa é tanto dentro da administração para colher as informações que vão realmente adequar aquele objeto à administração, e como também em relação ao mercado, porque eu já vi muitos processos que, assim, a pessoa nitidamente põe tudo de lindo e maravilhoso para a administração, mas, evidentemente, o mercado não atende aquele nível de exigência da administração. E aí, muitos licitantes não vão acorrer ao certame, ou então, os que participarem vão cobrar muito caro. Então, precisa ter uma cooperativa, uma postura colaborativa, no sentido de entender também o mercado como funciona e criar uma forma de execução que também seja, digamos assim, adequada ao mercado, que não seja muito diferente. A administração tem que se adaptar ao mercado, porque sempre que o mercado se adapta à administração, ele vai cobrar um preço por isso. Então, é nesse sentido que tem uma vertente de querer resolver, e tem que gerenciar isso para conseguir fazer isso de uma forma real e colaborativa com o funcionamento interno e externo. Feito isso, aí sim a gente tem um processo que a gente pode chamar de consistente. E aí chega na etapa final, que é a etapa de elaboração do edital correlacionada à etapa densa. O que é o edital? Né? O edital ele é o documento interno, ele é o final do processo. A partir dele começa a fase externa. Então, o edital ele é publicado, é o documento que vai ser publicado e que vai noticiar aquele interesse da administração, vai ter os anexos, esses outros documentos que eu mencionei antes, dizendo como vai ser a execução, qual que é o objeto, todos esses detalhes para os licitantes poderem quantificar suas propostas. Mas, enfim, é um documento que tem pouca coisa, na verdade, nesse momento, para a administração terminar de fazer. Né? Já vem muito completo, o processo já está estruturado, e o desafio aqui é, digamos assim, ser fiel ao que já está construído. Tem pouco espaço para a inovação, a inovação estava lá para trás, agora tem que... o pedido é ser fiel ao que está construído, e tem pouca complementação para fazer. A lei traz aqui alguns requisitos, aí nesses incisos, alguns requisitos do edital, mas, na verdade, tem muita repetição com o que já está previsto para os outros instrumentos. Chega aqui pouca coisa realmente para complementar. Então, o principal é isso. Bom, e por que a gente relacionou a elaboração do edital à etapa densa? Porque o que se espera nessa etapa? Que todas as etapas anteriores tenham gerado uma estrutura estável e definida, que permite pouquíssima flexibilidade, né? Algum detalhe ou outro que pode ser alterado, né? E isso é muito importante de ser levado em conta quando vai fazer o edital, né? E aí o desafio dessa etapa é ser fiel à estrutura definida. E se houver falhas, né? E se houverem falhas, é importante devolver o processo para a etapa anterior, né? Não continuar com o processo se perceber que tem falha. E esse não continuar com o processo tem dois erros que podem acontecer. Continuar com o processo deixando os buracos ali, né? O processo não estava consistente, mesmo assim mandar para publicação, e aí vai ter problema na própria licitação ou na execução, ou então querer resolver tudo, né? Querer preencher os buracos e complementar, quer dizer, uma coisa que seria para as etapas precedentes, com a cooperação, etc., é feita por um setor que não está ali para isso e pode, inclusive, agir de uma forma contrária ou contraditória com o delineamento que estava sendo proposto. E aí a gente fala aí do desafio, colocou a característica da assertividade, porque realmente é isso que se pede, ser assertivo de, se for necessário, devolver o processo, né? Não deixar passar e nem também
querer resolver sozinho aí, porque não é o momento de fazer isso, não seria uma boa solução. Enfim, respeitando isso, né, observando aí essas etapas e o que se pede para cada etapa, a gente espera que se chegue num processo consistente, né? E aí a Júlia trouxe algumas coisas que me surpreenderam, eu queria que ela complementasse nesses pontos finais, por favor. Quando a gente foi pensando, né, olhando o processo licitatório a partir do processo formativo, e entendendo sobre cada etapa e respeitando cada etapa, né, então pensar, né, que o processo licitatório ele inicia de uma menor definição até uma maior definição com maior estrutura, né, isso permite que o administrador, né, possa olhar a maturidade do processo. E aí o que a gente foi percebendo é que a lei ela pode ser usada como um instrumento auxiliar, porque quando a gente conversa com pessoas que estão fazendo processo licitatório, elas ficam muito angustiadas, querendo seguir a lei, só que como o Adriano falou, a lei é gigante, tem várias normativas que saíram e é super difícil seguir essa lei, né? A gente, tão precisamente, a gente pôde experienciar isso no curso piloto que a gente deu, com vários administradores que fazem licitação e eles traziam isso, né? Que as questões da lei muitas horas geram confusão. E aí foi uma conversa que a gente teve, inclusive, com eles no final do curso, que podendo compreender o processo como um todo, né, e as etapas, pode se criar um processo, né, com maior maturidade e a lei só ter algo auxiliar, né, o que facilita a vida do administrador, que muitas vezes o cargo dele nem era fazer processo licitatório, nem era fazer edital, e ele caiu nessa porque ele precisava ali, ele tinha alguma demanda no departamento dele. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente pôde perceber, né, Adriano? Que Sim, isso... Posso falar? Uhum, Desculpa, é que realmente me surpreendeu quando ela falou, não, o administrador se socorre da lei, né? E é isso, né? Isso que me surpreendeu, porque, na verdade, a gente foi montando, tem uma lógica do processo, dessa menor definição para uma maior definição, e que processando dessa forma, o processo fica autoexplicativo, ele fica uma questão lógica, né? Ele vira um encadeamento lógico do que se precisa até o que se quer, né? E, de fato, aí a lei vira um instrumento que pode ser usado quando tiver alguma dúvida, quando tiver alguma coisa que enfim, precisa de alguma complementação, uma consulta. É muito diferente de como hoje a lei um pouco que esmaga o administrador, porque não é só a lei, tem uma infinidade de instruções normativas e também de acordos do TCU, né? Então, procurando voltar a atenção para o processo, olhando o processo formativamente, me pareceu mais, digamos assim, não mais fácil trabalhar, mas uma abordagem que traz mais conforto para trabalhar. Inclusive, influenciou o meu modo de analisar os processos, nesse sentido de conseguir enxergar se o processo está maduro ou não, se está com furo ou não, se está muito denso, né? Se está exigindo demais, foi bem interessante. Adriano, e aí, acho que enfim, daria para processos bem que definidos tendem a gerar uma boa licitação e contrato. acho que dá para dizer que o processo fica mais orgânico, né? Isso, boa. Exatamente, exatamente. E aí a gente queria terminar para contar essa novidade, né, que a gente está tendo a oportunidade aqui de lançar o curso. A gente montou um curso com essa abordagem e para mim é uma alegria poder compartilhar essa experiência e lançar esse curso, que eu espero que realmente ajude os administradores. A Júlia foi uma parceira, assim, eu aprendi, é incrível, mas eu aprendi muito em licitações com a Júlia. Bom, pessoal, acho que é isso. Queria agradecer a todos vocês, queremos ouvir todos vocês. Também queria agradecer a Leila, que nos escutou e nos auxiliou bastante, né, nessa organização
desse trabalho, nessa apresentação. Obrigado. Muito bom, gente. Muito interessante. Obrigada pela apresentação. Agora, quem tiver perguntas, fica à vontade para abrir o microfone e perguntar. Eu queria perguntar para os dois, mas mais para o Adriano, se há algum problema, né, ao longo do processo inteiro, e se pode falar que existe uma necessidade de uma reorganização de forma, né? Verdade. E que você, naquela situação, falou que teria que se voltar a uma etapa anterior, né? Exatamente. Para que houvesse uma reorganização daquilo que não estava muito bem formado, digamos assim. Não tinha uma boa... Sim. Então, eu queria te perguntar assim, em qualquer dessas etapas que vocês colocaram, tem a ver pode ter problema, né? Não só na última. Não. Então, A última é o último momento para poder corrigir para isso. poder reorganizar, né? Antes. Exato. Tá. Isso, eu queria te perguntar se existe sei lá, quase uma norma de que se voltasse à etapa anterior para ver o que pegou ali. Sônia, obrigado pela pergunta. Não tem. Por isso que a gente está insistindo, né, com essa questão da assertividade, porque não tem assim as normas pressupõem que é sempre feito certo. Então não tem isso não está claro em termos de organização de processo, essa necessidade de voltar e reorganizar a forma. Uhum. E aí, então aí a importância da gente falar isso também, mais um ganho, né, com essa organização. Sim, e se eu puder seguir, essa questão da interpretação mesmo da lei que você colocou, né? Como vocês ficam um pouco reféns, talvez, de diferentes interpretações, né? Que isso é uma coisa que acontece no direito em geral, mas Sim, alguém pega e diz, não, mas a lei diz isso, outro diz, não, mas não é bem assim, porque aqui tem um artigo a mais, um artigo a menos que diz diferente. Então, como é... E eu entendi que quando há esse esclarecimento, essa colocação de ser um processo, né, em etapas, vocês ficam menos reféns ou não precisam ir tanto às leis para consultar, não é? exato. É isso? Exato. Porque na verdade, é uma questão mercadológica, muito mais do que jurídica. O processo é a forma que a administração precisa contratar, mas a questão essencialmente é mercadológica. Eu tenho uma necessidade, preciso entender essa necessidade e aí contratar a melhor solução da melhor forma para mim. Então, o que precisaria estar claro no processo, o que é mais importante é isso. As questões jurídicas, muitas vezes, elas vêm porque alguma coisa falhou ali nesse meio. E aí começa a vir um monte de questão jurídica, porque para tentar resolver. E aí tem várias interpretações, né? E isso é que gera aflição, ansiedade, né? A gente, de certa forma, a gente previne muita discussão estruturando um processo com essa diretriz. Tá. Mas é claro, não evita totalmente, né? Porque sempre tem algumas questões difíceis, tem alguns objetos que têm desculpa me alongar um pouco, manutenção, qualquer serviço de manutenção, para licitar é muito difícil, porque, enfim, tem uma imprevisibilidade, e aí tem várias questões jurídicas, né? Não tem muito como fugir em alguns momentos, mas pelo menos se circunscreve a um espaço menor de discussão. Sim. Se pode sanear um pouco, né? Assim, previamente. Exato. Ok, ótimo. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta, um combo. Não, se vocês usam prática no curso, como foi
E se sim, né, como foi a experiência, né, a receptividade, a experiência dos administradores e o entendimento deles dessa linguagem formativa, né, do processo de desenvolvimento, como que foi isso. A gente ainda não usa prática. E ainda porque esse é o primeiro modelo do curso, né? Na verdade, a gente nem apresentou aqui para vocês, a gente apresentou uma ideia de como é, né, o curso e das correlações que a gente faz. Mas aqui a gente está olhando bastante para o processo licitatório e um pouco para a postura do administrador, tá? Mas a gente pretende poder fazer essa relação maior entre o processo licitatório e como o administrador, né, quais organizações ele pode ter em cada etapa. Isso é uma ideia, e isso, quando a gente deu o curso piloto, foi curioso, porque surgiu como demanda. Eles quererem saber mais como que eles podem se portar em cada etapa, né? Mas a gente foi aos poucos, porque, enfim, a gente aplicar a prática para um grupo que não sabe nem o que é psicologia formativa, é um grande desafio. E aí a gente nem sabia como ia ressoar isso, mas foi muito interessante, porque isso veio como demanda. Eles trouxeram, nossa, então a gente pode se pensar em cada etapa, né? Porque para uma pessoa muito rígida, a primeira etapa, que a gente chama de mótil, é muito difícil para ele já quer dar a solução. Então, como que ele pode se comportar de um outro jeito, né? Então, acho que talvez no próximo encontro formativo que a gente vier falar, a gente possa falar um pouco sobre essa experiência no futuro. Claro que isso é uma vontade, mas tem que ser muito bem organizado e precisa de tempo, né? A gente está organizando um primeiro curso online sincrônico de 12 horas e realmente não é a proposta. A pessoa quer saber da nova lei, né? Essa que é a proposta tal do curso. Mas o que a gente viu nesse curso piloto, para mim, eu fiquei impressionado, porque uma das pessoas que assistiu, ela tem mais de 30 anos de experiência com licitações, é uma pessoa conhecida e tal. E ela se sentiu aliviada, se sentiu grata quando ela ouviu a Júlia, porque ela falou, nossa, é a primeira vez que alguém está falando o que eu sinto, a primeira vez que ela se sentiu acolhida, assim, sabe? Que é a primeira vez que ela estava sentindo ela registrou isso. Eu achei incrível esse momento. Então, realmente dá para explorar essa... Existe uma demanda reprimida, sabe? Nesse sentido. Só que tem um enquadre, a gente aprendendo com a Leila, né? A questão do enquadre, do momento, a gente vai falar mais do processo mesmo, e aí, com o tempo, a gente tendo mais desenvoltura e também mais tempo de curso, a gente pode pensar em algumas abordagens que tragam mais essa questão da postura do administrador. Respondeu tudo, Paulinha? As duas perguntas? A segunda também? Talvez falar um pouquinho como eles receberam a linguagem, mas um pouco vocês falaram do alívio dessa administradora, né, ao ouvir, acho que a linguagem, né, e o tempo, esse respeito a um tempo de processo. Imagino que eles vivam numa pressão e num estresse, né, inflamatório. Eu estou pensando no encontro de anatomia emocional, processos inflamatórios intensos. Eu acho que, assim, a gente também está aprendendo a desenvolver essa linguagem, né? Aqui, em conversas com a Leila, a gente também está aprendendo, porque a gente está tendo que fazer uma adaptação grande da linguagem, da psicologia formativa, de um contexto onde a gente olhava, né, a pessoa para o contexto institucional, né? Então, assim, para mim, isso tem sido um grande aprendizado, como repensar a psicologia formativa em outro âmbito que não é o que a gente estuda normalmente, né? Ao mesmo tempo, isso é muito rico, assim, sido muito rico. Então, eu acho que estamos aprendendo e tentando também poder levar essa linguagem de um jeito cada vez mais simples para as pessoas que não conhecem a psicologia formativa.
Gente, eu quero primeiro dar parabéns para vocês pela Obrigado. apresentação e pela criatividade, né, em como realmente vocês conseguiram organizar essa aplicabilidade da psicologia formativa num processo licitatório, que era uma coisa que eu, pelo menos, tinha muito pouco conhecimento, né? Então, achei muito interessante. E pensando que vocês também estão no processo formativo de vocês, de organizar esse curso, e que a gente pode pensar isso em várias camadas, né? A primeira camada é essa que vocês apresentaram agora, a compreensão do processo como um processo formativo. E aí a minha pergunta é quem são os administradores? Quantos administradores tem em cada processo de licitação? Eu não tenho ideia de como funciona. Então, vocês fizeram um curso para administradores. É um administrador para cada processo de licitação? Esse cara trabalha com uma equipe? Como é o grupo de trabalho? Licença. É a coisa assim, é muito diversa, né? A gente tem no Brasil 5.800 municípios, né? E cada município vai ter pelo menos um órgão que faz licitação, sendo que, por exemplo, muitos municípios têm dezenas de órgãos que fazem licitação. Os estados também e a administração federal também. E existe uma grande diferença na lei de licitações, tem isso. Tem uma coisa que chama administração pública. É uma definição legal. O que é? Basicamente é o Estado, é toda a administração. Os estados, os municípios, etc. E aí tem... Não, isso e aí tem administração, sem o público. Administração, ponto. É aquele órgão que atua concretamente. É o órgão que vai lá fazer o contrato. Então, por exemplo, o ministério que agora eu estou trabalhando, o Ministério da Gestão, tem vários setores, é um mundo lá dentro, mas tem um setor que faz as licitações. Como é um órgão grande, nesse órgão, um processo licitatório passa por várias pessoas. Então, assim, são equipes, né? São equipes, 2, 3 pessoas faz aquele primeiro documento, estudo técnico preliminar, uma outra equipe faz o termo de referência, tal, e uma outra equipe ainda faz o edital. Agora, eu já, mesmo na administração federal, que a gente pensa em governo federal, que tem dinheiro, eu já peguei muitas equipes, que tinha uma pessoa que fazia tudo. Caramba. Começava o processo, fazia o TR, licitava e depois dava lá para a autoridade assinar o contrato. Então, é um mundo muito diverso. Mas quando você diz que o curso é para os administradores, quem é a figura do administrador? São todas as pessoas da equipe? São essas pessoas que trabalham com o processo. Todo mundo. Todo mundo. Okay. E também, quem é da área jurídica, uma outra etapa do processo é passar pela análise jurídica, que é o que eu faço, ou fazia, até anteontem. Então, quem também está nessa etapa de análise jurídica também é um público-alvo, porque muda um pouco, dá um incremento na visão sobre a análise do processo, que é uma missão nossa, que foi o que aconteceu na minha vida. A minha visão do processo ficou facilitada a partir desses conceitos, a partir desse entendimento. Então, vocês vão abrir o curso para administradores e também o pessoal e advogado. Sim, okay. Sim. E agora são milhares de pessoas que trabalham com isso. Sim, imagino. Mas o curso de vocês é para quantas pessoas? Vocês têm limite de público? Sim, 30 pessoas. Ok. Nesse primeiro modelo, né? Porque a gente tem 4 modelos de curso. Primeiro que a gente está fazendo é esse sincrônico, então que é online, mas ao vivo, né? Esse é com 12 horas. Aí tem um outro modelo que é de oficina, então, que seria mais sendo contratado por um órgão específico, e a gente vai nesse órgão e dá oficina. Provavelmente, quando a gente começar a fazer prática, vai ser nas oficinas. Mas esse primeiro modelo não é com prática, é podendo fazer um processo licitatório, por isso que a gente chama de oficina, que é, fora o curso, a gente acompanhar eles fazendo um processo licitatório. Aí, seria presencial? Presencial.
Aí teria um outro modelo que seria esse de comprar as aulas, os vídeos das aulas, e aí um outro que seria o de oficina sincrônica. Seriam esses, a gente pensou nesses 4 modelos de curso, mas estamos começando primeiro com o sincrônico. E assim, né? Pode ter gente que, porque a princípio é para os administradores, mas pode ter gente que participa da licitação, então o mercado que se interessa em fazer o curso, Ah, é porque verdade. eles também, né? Então Verdade. isso vai ser uma possibilidade no futuro. Verdade. O público é bem amplo. É. Queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, parabéns, achei super Obrigado. interessante, porque a gente está falando de uma aplicabilidade num padrão mais institucional, né? De uma ação macro, né? Que é a ação de um processo legal de licitação, que envolve instituição pública, né? Envolve várias demanda local, se a gente pensar nas cidades e tal. Aí, com a pergunta da Paula ficou mais claro para mim o foco, né? O foco é o processo como um todo, por enquanto, né? Não a aplicação nas pessoas dos gestores. Isso. Dos, como chama? Não é licitadores, é os Administradores, né? A gente está chamando de administradores. Pode ser gestores também, a gente né? está chamando de administradores. Aí fiquei pensando uma coisa assim, é interessante, né? Porque na medida que vocês estão trabalhando com o amadurecimento do processo, né? Acho que buscando uma ideia de menos erros ao final do processo, erros no sentido de etapas se sobreporem às outras e não ter um amadurecimento do processo, acho que de uma forma indireta também a gente está trabalhando com o estresse dos gestores e dos administradores, né? Porque imagino que como organizador, quando chega no final e o processo está mais redondo, eu também vou ficar mais satisfeito, né, com o caminho. Então, acho que mesmo que o foco, por enquanto, ainda está se organizando também para o trabalho formativo da prática para os gestores, de alguma forma já está conversando com isso, né? Fiquei aqui pensando só, enquanto vocês estavam falando. Denise, quando... Pode falar. Pode falar, Júlia, depois eu falo, uma experiência pessoal. Eu ia falar, Denise, que foi muito interessante o retorno que a gente teve das pessoas que participaram do curso piloto. E essa moça que trabalha há mais de 30 anos com o edital, ela falou, nossa, ia facilitar tanto a nossa vida, porque a relação das pessoas ao fazer o edital é tão difícil, né? Cada um numa estrutura, cada um pensando de um jeito, que se a gente conseguisse pensar dessa forma e entender todo mundo junto, seria muito mais cooperativo, né? Em vez de da gente brigar tanto, porque ela falou que parece que fazer uma licitação e um edital é um processo muito estressante, né? Porque cada um tem um interesse ali, né? Não é que o objeto está definido. Não, às vezes são pessoas que vão usar o mesmo recurso e cada um quer que seja um, né? Então, assim, acho que o curso possibilita, sim, que tenha uma postura mais colaborativa entre as pessoas que vão estar fazendo aquele processo. E isso eu acho que é um ganho muito grande, um avanço muito grande de pensar, né? E aí a gente pode, né, pensando de um jeito mais macro, nossa, pensar a psicologia formativa na gestão pública poderia ser muito mais colaborativo mesmo, né? Pessoas serem mais colaborativas, não é isso? Quando a gente faz o nosso processo formativo, um dos objetivos é que a gente possa ser mais colaborativo com a gente e com o mundo. Com a gente também. Denise, isso que você perguntou me lembrou de uma coisa que eu falava muitos anos atrás, quando eu estava começando, né, os estudos de psicologia formativa. Eu fazia um encontro todo mês com os órgãos assessorados, os órgãos licitantes, eu do jurídico, né? Eu falava para eles sobre motivar o processo, do processo ser autoexplicativo. Eu falava para eles assim, olha, até o corpo muda, dependendo do processo. Se vem aquele processo, eu já fico, né, já me envieso assim, para ver o processo. Agora, se é um processo autoexplicativo, é evidente que o parecer vai sair diferente. Sem então, dúvida.
Então, é uma descoberta muito grande, porque isso eu retrato um pouco na monografia, mas que aconteceu comigo na minha experiência, é descobrir que eu também trabalho com o corpo, né? Porque, claro, eu sou o meu corpo, mas não é só quem dança que trabalha com o corpo, sabe? Não é só o cantor. Eu, advogado, trabalho com o meu corpo, eu uso meu corpo para trabalhar, eu sou meu corpo. Então, quer dizer, eu estou envolvido nisso dessa forma. E Não, aí, adorei. e aí tem a experiência de aplicação nos processos do protocolo da prática, que é um outro assunto que não dá para trazer agora, mas que também é um campo vasto assim, para a pesquisa, que um dia eu quero rumar para essa pesquisa. Eu tenho uma filha que trabalha com gestão pública, né, e muito jovem, então ela me descreve vários momentos de estresse nesse sentido, né, desses embates, da política pública mesmo e do avanço na organização, né, dos processos. Achei muito bacana. Obrigada, gente. Adorei. Isso que você falou agora é fundamental, né, Adriano? Eu também trabalho com corpo, porque se você trabalha com seres humanos, são todos corporificados. E todos estão sujeitos aos processos do corpo. Né? Então, inclusive, sim, em algum momento, as próprias pessoas se darem conta, né? Do estado em que elas estão e como elas estão respondendo às várias fases do processo de licitação. E aí, num outro momento, sim, claro, por que não aplicar a prática presencialmente, né? Montar aí um esquema, depois a gente pode até conversar de ser possível essa aplicabilidade de forma muito específica para que as pessoas possam se administrar durante o processo, né? E Leila, se você me permite falar uma outra experiência que tem a ver com isso, é que, assim, além tem também a organização social também, ela também está em alguma dessas formas, sabe? Porque, por exemplo, eu comecei um trabalho ontem em um órgão novo. O trabalho é novo para mim e o órgão é novo. Eu vim do primeiro dia, assim, super preocupado, com dúvidas, e aí hoje de manhã eu me dei conta, a gente está na fase morte. Essa agitação e essa angústia é típica dessa fase. E isso me deu um alívio. Eu já fui para lá hoje com uma outra perspectiva. Calma, vamos ficar aqui, vamos organizar, vamos lidar com esta fase. A gente está tendo que organizar um monte de coisa e faz parte, né? O não saber agora é inerente a essa fase que a gente está. E não precisa ficar angustiado. Você pode formar uma relação e saber que tem um tempo das coisas começarem a ficar claras. E aí a angústia diminui, né? Diminui, sim. Testemunhei isso hoje mesmo. Então, parece que há uma contribuição importante em relação a responder a desafios sem perder o contato, né? Sem perder o contato consigo. E se autorregular. Parece que pode ser uma estratégia muito interessante. Quando você oferece, que essa colega falou, né? Quando você oferece uma visão de processo e a pessoa percebe que ela está dentro de um processo, que não é ela sozinha, que não é o colega, que existe aí um processo de organização e ela tem essa compreensão, isso apazigua muito a experiência. Você dá uma estrutura para a pessoa pensar o que está acontecendo e ter essa experiência de pertencimento. Ok, eu pertenço a esse grupo que está vivendo esse processo. Então, isso dá um chão para a pessoa. Pode ser muito, como é que se diz, muito organizador para a equipe. E para mim é uma realização de um sonho mesmo, poder compartilhar um pouco, né, do conhecimento da psicologia formativa, que é tão rico e que, para mim, é tão importante e me permitiu ter uma vida mais satisfatória, formar uma relação comigo. Então, para mim é um sonho poder compartilhar minimamente esse conhecimento e dentro de um contexto bem específico né, de trabalho.
faz sentido para mim, sabe? Eu já fazia cursos de licitação, eu já tinha curso de licitação que eu dava aulas, né? Eu era instrutor mesmo, fazia cursos completos, inclusive seguindo essa mesma sequência que é dessa etapa até a publicação do edital, né? Até chegar nessa fase. Mas agora é muito mais satisfatório poder falar fazendo essa abordagem. Para mim É incrível poder chegar, né? Essa abordagem chegar em ambientes diversos, né? Que não aqui dentro, né? Porque assim é maravilhoso aqui, mas que possa transbordar e chegar em ambientes que às vezes é algo que a pessoa nunca se deu conta, né? Ela não é incrível mesmo. Você poder fazer isso, né, Adriano? não, Vocês juntos, mas assim, você que é advogado poder estar levando isso para o seu trabalho, né? mas assim, Paulo, eu queria reafirmar o que eu falei. Eu aprendi muito com a Júlia sobre licitação e a gente fazia a organização do curso, eu explicava a etapa e daí ela falava, estudava psicologia formativa e no encontro seguinte, na reunião seguinte, ela me falava as características. Eu ficava arrepiado de ver, porque a gente passou só algumas coisas aqui. Tem muita correlação, tem muito a ver mesmo, sabe? De momentos de aflições, de problemas que acontecem e que tem a ver com aquela fase. É impressionante mesmo. E é claro, num curso de 12 horas, a Júlia tendo mais, né, tendo mais espaço também de fala, eu acredito que vai ficar muito mais claro e vai dar mais ferramenta para fazer essa correlação e dar o chão para a pessoa, que ela comentou. Mas aqui uma coisa que eu queria falar é que a interação de vocês foi muito boa, fluiu muito bem, e você, assim, a impressão que dá, inclusive, é que vocês dois entendem de tudo, né? Aqui nessa pequena apresentação ficou parecendo assim que você entende do processo, que a Júlia entende licitação, não ficou assim, sabe assim, uma coisa muito dividida, a Adriana é isso e Júlia é aquilo. Não, vocês estão com uma integração muito bacana, assim, muito orgânica na fala de vocês, né? E a ideia é justamente que o conhecimento formativo é para ser levado para a vida como um todo. É um conhecimento para a vida, não é um conhecimento para estar dentro de uma sala, numa relação a dois. A gente que trabalha com atendimento, a gente usa aqui, claro, né? Mas por que a gente faz tantos grupos também? Porque esse conhecimento e esse contexto de grupo, que é o contexto do mundo, é onde a gente quer mesmo aplicar, né? É para o viver. A gente leva, como todos nós aqui levamos para o nosso viver, você leva para o seu local de trabalho, seja ele qual for. O conhecimento, como é o conhecimento sobre processo vivo, sobre desenvolvimento, sobre organização de forma, ele é aplicável em qualquer contexto, né? É uma questão de você poder repensar o que você aprende dentro do contexto onde você está. Sim, Leila, porque também nós estamos pensando aqui que é um grupo, né? Um grupo vivo também, né? Isso, exatamente. É aplicado às pessoas, né? Então, elas respondem. Isso, eu estou dizendo, falando de pessoas, né, gente? Eu não vou aplicar no contexto da química, da astronomia, não. Mas, quando a gente fala de ser vivo, de pessoas, seres humanos, você aplica em qualquer contexto onde haja seres humanos. Mas é muito interessante nessa cultura, né? Do direito, desse ambiente jurídico, né? Que me parece que é muito mais aqui, né? Talvez se use muito mais, até pela interpretação mesmo, né? Da lei, esse tipo de preocupação, me parece que tem um veio bastante educativo também, né, Leila? Mas olha só, eu tive contato com, enfim, situações de algumas empresas e é muito útil você pensar o processo das empresas e aplicar o conhecimento formativo no processo de gestão, no enquadre, na organização da estrutura, na comunicação entre as pessoas, entendeu? Isso é muito aplicável na vida das empresas, ou seja, onde haja um grupo de pessoas, você pode aplicar. Então, é um conhecimento que pode ser muito benéfico, assim, pode ajudar muito as pessoas a reorganizarem o modo como funcionam, se você pode conversar, se for possível conversar sobre isso, né?
e entender também os processos. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com formação de organizações sociais e com gestão. E aí eu contei do curso, Leila, e ela trouxe exatamente isso. Ela falou, nossa, a gente devia incorporar isso nas nossas formações para gestões, porque ia facilitar muito. E, né, e outra coisa, as instituições, elas estão muito adoecidas, né? E tem muita dificuldade de se olhar. E eu acho que se olhar a partir do processo formativo pode ser um jeito de cuidar e de curar muitas organizações que, enfim, estão adoecidas, mesmo o setor público, né? Quantos funcionamentos, né, que não geram nem saúde para o gestor e nem funciona da melhor forma possível ou para soluções. Então, eu fico pensando... Vamos pensar isso formativamente. Então, a gente, em vez de falar adoecida, né, a não ser que a gente esteja falando de muita maluquice, a gente pode falar de pouco organizadas, suborganizadas, subformadas. Subformadas. Então, e como você pode ajudar a estruturar, organizar e poder promover o crescimento. Uhum. Né? Aí, pessoal, uma nova perspectiva aí. Vamos... E abre muita coisa, né? Tem escolas também, né? A área educacional. Todas as áreas, né? Tem uma coisa que me chamou muito a atenção em toda a conversa, é de como o processo organizador biológico, ele se faz mesmo que a gente não saiba que ele esteja acontecendo, né? É uma regra do vivo mesmo, esse passo do mote para o poroso, né? Só que nomeado, isso torna mais palpável e possível de ser interferido, de ser construído, amadurecido, formado, né? Achei muito interessante essa forma de enxergar que também não precisa de uma grande preocupação, que às vezes no ensino da psicologia formativa, ou às vezes na relação, eu mesma me preocupo muito em nomear as coisas de uma maneira correta e tal. Não é tão necessário, parece que a hora que desencadeia o processo do organizador biológico, as coisas caminham e a gente só acompanha, né? Fiquei com essa impressão desse primeiro projeto piloto, de que vocês foram colocando os disparadores e as coisas foram se formando. Fabi, eu acho que quando pensa sobre o processo, né, e é apresentado, acho que as pessoas elas podem influenciar as etapas também, né? Elas, né, não fica assim, o processo só vai acontecer. Acho que é assim, as pessoas vão entendendo e vão podendo falar. Então, nessa etapa da investigação do objeto, eu posso eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso rever isso. E não é só, vou no mercado pesquisar. Enfim, eu acho que é isso. Presente, né? Fica presentificado naquilo que está vivendo e não sabia o nome, não sabia qual era o momento formativo, qual era a etapa do processo. Então, fica possível de utilizar aquilo que já está acontecendo maior do que aquela pessoa que está gerenciando aquele grupo, né? Porque já está disparando, já está acontecendo. Eu só não sei que é aquilo e que aquilo está acontecendo. Então, eu achei interessante. Também abre uma calma mesmo nisso, né? Disso, é bom, estão acontecendo as coisas. Passa pelo ponto de eu identificar para poder interferir, participar e formar, né? Achei muito legal o jeito como vocês apresentaram e fiquei um pouco curiosa de como é que vocês foram usando a linguagem para entrar num ambiente com linguagens já tão definidas, prontas, um fazer já tão estabelecido. Como é que essa linguagem foi chegando? Como é que vocês foram introduzindo a fala formativa, a linguagem, o conhecimento? Tem uma questão que é o seguinte, né? As que fizeram esse curso, algumas já tinham feito dezenas de cursos, nunca fizeram um curso com uma psicóloga também. Então já sabe que vai ser diferente. E aí quando a Júlia vem e faz a primeira fala, ela já vai aí começa a introduzir, né? Vai introduzindo aos poucos qual é, digamos assim, a parte dela, digamos assim, né?
Então, sobre a linguagem, a gente está ainda no desenvolvimento, mas da experiência desse curso piloto, as pessoas não tiveram dificuldade, assim. Eu acho que a linguagem informativa é uma linguagem simples e concreta. Pode ser para algo, né? Pode ser algo. Acho que para a gente que vai estudando mais a fundo, tem uma complexidade grande. Mas para quem escuta de fora, e aí a gente faz essas correlações, foi recebido de uma forma super fácil, né? E eu tenho essa impressão mesmo, assim, que a linguagem informativa, quando a gente consegue usar ela corretamente, ela é muito concreta, ela é fácil de entender, né? Mas é isso, a gente fez essa formação com um grupo que não tinha experiência com psicologia formativa, mas que foi, né? E assim, tinha gente que começou a fazer processo licitatório agora, tinha uma pessoa que estava há 1 ano fazendo processo licitatório, 6 meses, e gente que estava há anos. E assim, não teve muita dificuldade de entender essa parte, assim, foi bem simples, tanto que a gente tinha muito mais dúvidas ainda sobre uma questão de legislação. Quando chegava nessa parte, eles discutiam mais as relações, e aí vinha um alívio grande de poder pensar sobre as relações. Então, eu acho que isso, né? É importante poder incluir isso, porque é importante falar no processo licitatório sobre as relações, né? Mas acho que ainda a gente vai desenvolver, Fabi. Acho que também mais notícias. Aqui sobre a linguagem, gente, porque, olha só, o que é importante é a gente entender o conceito do processo formativo, porque a linguagem, a gente vai falar português, e a gente fala português, ou você fala inglês quando você está, né, quando está nos Estados Unidos, mas o conceito é importante você ter em mente. Se você tem em mente o conceito do que é o processo de desenvolvimento de forma, a gente lida com isso, né? O processo de desenvolvimento de forma, processo de reorganização de forma. Você vai falar isso da maneira mais clara possível. A gente não precisa usar termos específicos. Né? Eu até fiquei surpresa de vocês usarem mótil, poroso, rígido e denso, porque eu não sei o quanto isso vai ser claro para quem não conhece. Mas você não precisa usar o título, você pode falar da fase, dizer o que acontece, né? Dizer que é a primeira fase, segunda fase, terceira e quarta. O importante é você ter clareza do conceito. E a outra coisa, Fabi, fazer um ajuste, é que, sim, o processo organizador biológico está presente, desculpa, gente, está presente em todo o processo de ser humano, né? Porque nós somos seres humanos. Gente, não estou conseguindo terminar isso aqui. Mas o que está em questão aqui, o que foi descrito, é o processo de desenvolvimento de forma, que abarca o processo organizador biológico. Né? Mas o processo de desenvolvimento de forma ele se dá tanto no nível celular, né, como no nível dos sistemas biológicos, no nível humano pessoal, no nível dos grupos e no nível social. Processo de organização de forma, que se dá em várias camadas. Tá? Só para a gente esclarecer em termos de como a gente vai nomear o que está acontecendo. Tá? Sobre a linguagem, assim, a gente fez o curso, aí a gente conversou com a Leila, pensando nessa apresentação. Então, eu acho que a linguagem, a gente vai toda hora repensando ela, né? Mesmo agora, eu sinto que no centro, em várias ações que a gente tem feito, a gente tem aprofundado mais esse assunto, né? Da linguagem informativa, assim. O que eu adoro, assim. Adoro mesmo. Eu queria dizer... Mas era o seu tema, né, Júlia, na monografia? Era o meu tema inicial de monografia. Lembrei disso agora. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi o título do que vocês iam apresentar, eu fiquei curiosa, eu falei, como assim? E eu fiquei muito feliz pela amplitude pública e social que esse trabalho oferece. Porque eu lembrei, quando eu trabalhava em creche, o trabalho que a gente tinha de quando fazia um pedido e o pedido vinha errado. Né? Então, tinha todo uma... essa da galinha foi extrema, mas a gente viveu isso
90% ou 80% das vezes dos pedidos. E aí é um estresse em grande escala, porque o que acontecia? O serviço público gastou dinheiro, os profissionais trabalharam, portanto, gastou dinheiro pagando esses profissionais, e não chegou o que quem precisa pediu. Né? Então, a gente teve muitas vezes de receber um monte de coisa sem nenhuma utilidade, de fazer bazar para vender, para fazer dinheiro, para comprar o que a gente tinha pedido. Né? Então, essa amplitude pública e de atendimento à sociedade, olha, muito, muito bacana, viu? Muito feliz. E muito obrigada. Obrigado, obrigado. Também compartilho dessa felicidade. É bom ver essa repercussão que, às vezes, a gente mesmo não enxerga a dimensão, né? Porque a gente está ali entretido no trabalho. E em relação ao que a Fabi colocou, né, no fundo, esses processos são tão presentes que a gente fala uma vez, quando a gente fala uma vez, todo mundo entende, porque é muito presente na nossa vida. Né? Então, tudo bem que ela não vai lembrar do que é mótil, do que é motilidade, tudo bem, mas ela entendeu que é isso mesmo, isso fica claro, isso fica muito presente, e daí fica fácil fazer as correlações e introduzir mais um pouco, aprofundar um pouco na linguagem. E também as pessoas já fizeram processos licitatórios. Então, quando a gente fala sobre essas etapas e problematiza cada etapa, elas sabem, porque elas já viveram. E, né, dificilmente, pelo menos na experiência que a gente teve, não chegou ninguém que nunca tinha feito um processo licitatório. Então, eles entendem o que a gente está falando, porque eles já viveram essas etapas. Né? Mas era isso, não tinham nomeado, né? E aí nomear facilita muito. Eu gostaria de... primeiro de tudo, parabenizar vocês. Fiquei muito feliz de poder ouvir e ouvir sobre a criatividade de vocês. O quanto que é tão valioso conseguir ampliar, levar para além das discussões de caso, da clínica, mas para a instituição de uma forma mais robusta, o pensamento formativo. E eu penso que um dos pontos mais essenciais do projeto de vocês é conseguir trabalhar de alguma forma a atitude de colaboração, que eu acho que o grande ponto da estrutura institucional presentes em todas, de uma forma geral, da instituição pública ou privada, é esse gap, é essa falta do sentido da colaboração como uma atitude essencial na organização da forma. Então, eu penso que, além de ajudar a esses administradores a se situarem perante cada etapa do processo de licitação e, consequentemente, imagino que, uma vez que cada um consiga se situar em cada etapa, reconhecer a dinâmica de cada etapa, poder experimentar, ter a experiência do senso colaborativo consigo mesmo, dentro daquilo que você trouxe, Adriano, de reconhecer como eu me uso naquele momento em que eu estou com o processo na minha frente e como eu posso me usar pensando nas etapas seguintes. Eu dou meus parabéns e fico muito feliz, tanto com a criatividade de vocês dois, como também a audácia e o quanto essa ousadia constrói no mundo. Parabéns, queridos. Obrigado, muito obrigado. Que bom.
Obrigado. Pessoal, estamos chegando no finzinho, a gente tem mais 5 minutos. Talvez, se alguém tiver mais uma pergunta para a gente fechar. Eu estou sem câmera, mas quem falou Sim, foi Iracema. Não sei se vocês estão percebendo. Claro, claro, claro. reconhecemos a sua voz. Sim. Ah, então tá legal. Bom, eu só gostaria mesmo de parabenizar os dois. Obrigado. Uma linda parceria. Valeu, obrigado. Eu também vou falar um pouquinho, assim, né? Eu vim extremamente curiosa, né? Eu falei, gente, como é que eles vão conseguir fazer trazer, né, trabalho formativo para... Claro que eu sei do conceito formativo, né, do processo formativo em todas as áreas, a gente sabe, mas ver funcionar, né, ver aqui da forma que vocês trouxeram também, assim, eu achei maravilhoso. E assim, engraçado, uma palavra que estava muito comigo também, assim, que a Iracema falou, foi do processo criativo. Né? Eu fiquei assim, gente, que belo processo criativo, né, da dupla, dentro desse trabalho. Assim, então, assim, a minha curiosidade foi, eu fiquei assim, fiquei muito feliz também. Claro que eu também sei que o processo formativo também é aplicável, né? A aplicabilidade dele, onde tiver ser humano, onde tiver vida, ele é aplicável. Mas ver funcionar, né? Ver ali na prática é maravilhoso. Então, assim, parabéns para vocês. Muito bom, gente. Adriana, Júlia, vocês querem falar mais alguma coisinha para encerrar? Eu gostaria, sim. Gostaria de dizer, assim, primeiro, que vocês são parte disso, né? Vocês são parte, ao nós estarmos aqui formando esse corpo, né? Esse grupo, esse corpo que envolve, que traz a psicologia formativa e mantém esse estudo, vocês propiciaram também que a gente continuasse estudando, participando dos encontros, enfim, tem um pouco de vocês aqui também, né? Esse trabalho também é de vocês. Sintam-se, por favor, também parte disso. Com Dificilmente certeza. a gente chegaria nesse resultado, é uma coisa de anos, a gente não chegaria nesse resultado se não houvesse todo o empenho nosso de estar ali estudando e participando, sabe? Muito obrigado, meu. Sou muito grato e espero com isso conseguir devolver um pouco de tanto que eu ganhei participando desses grupos e estudando psicologia formativa. Obrigado, Lene, em especial, por estar conduzindo esse trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que perguntaram, porque eu acho que a gente sai daqui, né, Adriano, muitas coisas novas também, alimentados. Nossa, estou muito feliz de ter apresentado para vocês, assim, um momento importante mesmo. Agradecer ao Adriano por me chamar para essa parceria, que a gente começou sem saber muito como ia ser, né? No meio da pandemia, em meados de 2021, começo de 2021, ele me chamou para esse projeto, e foi super importante, né, naquele momento. E que o Adriano é muito criativo mesmo. Então, porque quando ele me chamou, eu falei, gente, mas será que isso vai funcionar? Mas vamos aí, vamos entrar nessa barca e sou muito feliz dessa parceria. Acho que a gente trabalha bem juntos, no nosso ritmo, a gente tem um ritmo bem próprio de trabalho, mas que funciona bem. E agradecer muito a Leila pela oportunidade, pelo pensamento formativo, e que a gente possa, né, retornar, trazer também para o centro a nossa colaboração agora, que a gente já tem, né, a psicologia formativa um pouco mais estruturada dentro da gente, a gente já aplica essa visão de mundo para além da nossa vida pessoal, mas no trabalho, do jeito que a gente vê a sociedade, porque eu acho que é uma visão de mundo que faz com que a gente olhe a sociedade de uma outra forma. Então, que a gente possa contribuir aí com a psicologia formativa a partir desse trabalho que está sendo lançado agora no mundo. Muito obrigada, estou muito feliz hoje. Bom, também. Leila, quer falar para fechar? É só agradecer muito a apresentação de vocês, a participação de todos, e eu concordo com o Adriano,
esse processo ele acontece dentro de um caldo, né? De um caldo de grupo, de um caldo de pertencimento, e é assim mesmo que nós vamos seguindo. Todos nós vamos formando dentro desse contexto, com a participação de todos. Então, fico muito contente com essa apresentação e agradeço a todo mundo que está participando aqui, especialmente vocês dois. Muito bom. Obrigado, obrigado. Valeu, fotinho. Não, fotinho. Fotinha. Iracema quer aparecer? Não. E a Júlia também. Mais uma vez. 2 e vai. Foi. Valeu. Muito bom. Beijos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom final de semana, gente. Bom final de Obrigado. semana. Foi ótimo. Tchau, Beijo. obrigada. Foi muito Tchau.